Oi, chegamos para mais um vídeo do Projeto Balaia e hoje vamos continuar falando da história de Agar. Lembrando que o Projeto Balaia, ele é um projeto que fala da palavra de Deus para mulheres negras que nunca leram uma palavra de Deus ou foram aí afligidas pelo pecado do racismo e têm um medo de frequentar instituições. E aqui a gente tem o objetivo de trazer a palavra de Deus e fortalecer a sua fé, para que você volte a se congregar e volte a ter uma relação com Deus. E, como a gente estamos falando de voltar, gente, o episódio de hoje está muito especial, porque ele fala muito ao nosso coração, as mulheres negras. E eu quero que você abra o seu coração, abra também a sua memória histórica, abra essa página do Google para fazer pesquisas, para pegar dados, porque a gente sempre traz muitas informações aqui. Já pega a palavra de Deus e abre aí, a minha está aqui, no livro de Gênesis, capítulo 16, vamos ler o versículo 6 e 7, tá bom? Que diz assim: E disse Abraão a Sarai: Eis que a tua serva está na tua mão, faz ele o que é bom e aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Versículo 7. E o anjo do Senhor a achou, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. Mulher negra, vamos dividir esse episódio nos dois versículos que eu acabei de ler. Continua com a palavra aberta, porque eu quero que você veja os verbos e veja o que aconteceu aqui. Lembrando que Agar, ela foi uma escrava que foi dada a Abraão para engravidar dele, quando Sarai ficou insatisfeita com o passar do tempo e o não cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Então Sarai tentou dar o seu jeitinho e usou o corpo de Agar para conseguir os seus fins, que era ter um filho de Abraão. Mas aqui, como eu falei no capítulo anterior do nosso episódio, da nossa série, Agar, ela desprezou Sarai, e a palavra de Deus não fala se foi por causa dos deuses antigos, né, dos egípcios, como eu falei para vocês, que eu presumi, né, pelos estudos históricos, foi uma interpretação minha, Laila, tá? Minha e com os estudos e com Deus, né? Não tem aqui na Bíblia formando essa opinião certa. Foi uma inspiração do Espírito Santo, enfim. E ela, a Sara, né, Sarai, que ainda chamava Sarai, ela afligiu tanto Agar, ela foi desprezada por Agar, e então ela foi para Abraão, e falou assim: Abraão, julgue Deus em te mentir, muito matura nela, julgue Deus em te mentir, porque a mulher que eu te dei, a serva que eu te dei, me despreza. E Abraão, para resolver a situação, falou para Sarai: olha, ela é tua, faz o que você quiser com ela. E Sarai, o que faz? Aflige Agar até ela fugir da sua face. Vamos ficar aqui por enquanto. Aqui a gente vê claramente uma situação de injustiça. Foi uma mulher que foi escolhida, que era escrava, que era serva, que foi utilizada como um tampa-buraco por alguém que não escolheu esperar na promessa de Deus. E quando houve a retaliação, porque quando você não escolhe obedecer e esperar em Deus, as coisas não vão dar certo. Todo mundo sabe disso, né? E quando não deu certo, do jeito que Sarai imaginou, ela novamente tentou dar o seu jeitinho, se livrando de Agar, afligindo Agar. Vemos aqui um caso muito sério de injustiça. Mas o que eu sei, mulher negra, sobre Deus, é que Ele é um Deus justo. O nosso Deus, Ele é um Deus que faz justiça. Toda vez que alguém comete um pecado racismo, comete uma fala ou um assédio ou qualquer coisa contra uma pessoa, a justiça humana ela pode até falhar, né? Porque a justiça dos homens ela falha. Mas a justiça de Deus, ela é certeira. E desse episódio aqui, isso fica bastante claro.
A Sarai, ela afligiu Agar e Agar fugiu de casa. Mas veja só no capítulo 7. O anjo do Senhor achou. Vamos aqui na vírgula, hein? Achou. Quer dizer que Deus se deu o trabalho de procurar Agar. Ele procurou ela até a encontrar, porque só acha quem procura. E ele achou ela onde? Junto a uma fonte de água no deserto. E essa parte da água no deserto, eu confesso para você que ela chamou muito a minha atenção, porque Agar, quando ela fugiu da face de Sara, na verdade ela fugiu de casa. Ela fugiu de tudo que ela conhecia, daquilo que era segurança para ela, daquilo que ela tinha como lar. Mesmo que fosse conturbado, ela tinha segurança a estar naquela casa, que ninguém ia molestá-la, que ninguém ia violentá-la, que ela teria o que comer, o que vestir, aonde deitar. Mas, em algum momento, foi tanta aflição que Sarai fez em Agar, que ela escolheu sair sem destino, sair pelas ruas, pro deserto com a roupa do corpo e fugir da presença de Sarai. E aqui é uma coisa que eu quero falar com você, que é muito séria, mulher negra. É sobre a nossa casa, né? A nossa casa está firmada em Deus. Sarai aqui, ela não é um exemplo de sabedoria, porque ela não tinha um temor do Senhor ainda, concorda comigo? Ela é alguém, que eu falei nos episódios anteriores, que foi dada a Abraão. Ela não escolheu Abraão. Ela saiu do Egito, foi dada de presente 2 vezes, né? A primeira pelo seu pai, Faraó, ou pelo rei Faraó, e a segunda por Sarai, enquanto era serva. Ela não tinha um temor do Senhor, ela não tinha uma relação com o Senhor, diferente de Abraão, que tinha conversado com ele, diferente de Sarai, que tinha ouvido a história, que tinha ouvido a conversa de Abraão com os anjos. Agar, ela era alguém que estava na casa de pessoas que diziam conhecer a Deus, mas que não sabiam esperar em Deus, que usou o seu corpo como objeto de reprodução e depois foi descartada. E talvez o vídeo fique um pouco tenso, porque isso acontece muito quando se fala de corpo de mulher negra. E quando eu falo isso, não é para militar. Eu trago dados históricos, trago IBGE, trago PNDE, trago informações. E trago para você que me acompanha uma visão para que você saia daquele comum, né? Do ordinário e viva o extraordinário. Tem até aquela música no Instagram, né? Acima das nuvens. Saia do ordinário e venha para o extraordinário. Quando falamos em mulheres negras, em especial aqui no Brasil, falamos de violência sexual, de assédios, de abusos, de feminicídio, de paternidade, maternidade solo. Falamos de ser a mantenedora da família economicamente. Falamos de tantas coisas ruins, mas não falamos sobre descansar. Mulher negra descansar em Deus. Aí vem um projeto Balaia e fala, vamos descansar em Deus, porque Deus tem essa proposta para você, mulher negra. Agar, quando saiu de casa aqui na palavra de Deus, e eu quero que você abra sua caixinha e reflita comigo, porque quando você vai no livro de Êxodo, a partir do capítulo 2 em diante, quando começam as pragas do Egito, o Senhor, ele mandou pragas para o Egito, mas teve um lugar no Egito em especial que as pragas não chegaram, nenhuma delas, que foi a terra de Gosém. E no capítulo 12 de Êxodo, fala claramente quando o Senhor ele vai mandar matar os primogênitos do povo do Egito, que existe a questão de colocar o sangue, né, do cordeiro. Ele manda o povo de Israel, na noite que vai acontecer, toda a morte dos primogênitos, se sentar dentro de casa e se alimentar em família, e nenhuma criança, nenhum cachorro latiria em Gosém, porque o Senhor ele fez distinção entre aqueles que são do Senhor e aqueles que não são do Senhor.
E o Espírito Santo de Deus me mostrou que quando falamos em casa, e quando falamos em Deus, família, Deus tem um projeto muito grande e muito importante para a família, para casa. E H aqui, ela saiu de casa, ela saiu dessa proteção, ela saiu desse espaço que deveria ser de comunhão. Não era perfeito, mas era um espaço em que havia proteção do Senhor. Mas no momento que H saiu e foi para o deserto para tentar fugir de Sarai, o próprio Deus foi atrás de H. Porque, percebam comigo, houve aqui uma situação de injustiça. E Deus, pelo que eu conheço dele, ele é um Deus justo. E ele não tem prazer na injustiça. Então o anjo do Senhor, ele vai atrás de H e a encontra. E aonde é que o anjo do Senhor a encontra? Junto a uma fonte. E aqui, mulher negra, eu te pergunto, qual é a fonte que você está junta, né? Você está junta da fonte da mágoa? Você está junto da fonte do seu autoconhecimento? Da sua autoridade, do seu status? Qual é a fonte do deserto, depois da injustiça social, depois do pecado do racismo, depois do que fizeram com você? Qual é a fonte que você está bebendo? Qual é a fonte que você está se escondendo? Eu tenho muita responsabilidade em falar que existem muitas mulheres negras que foram feridas e que, para tentar preencher essa dor, vão beber de várias fontes, porque eu também fui essa. E essas fontes, elas podem dar uma satisfação momentânea, mas só o Espírito Santo, e eu sei que você que conhece a palavra sabe disso, é a fonte de água verdadeira, é a fonte de vida. Mas você está bebendo de uma fonte que talvez é só prazer momentâneo, não é o que Deus quer para você. Mas você não está fazendo isso porque você é uma pessoa ruim. É porque você está no deserto e se agarrou naquilo que tinha na sua frente. O anjo do Senhor, ele usa esse vídeo e a palavra de Deus para hoje e ao teu encontro. Aonde você está, H? Né? Em qual fonte você está bebendo, H? O que fizeram com você, H? Eu não vi, mas Deus, ele vê. E você crê que Deus é justo para cuidar de você, para te dar vestes novas, para te dar sonhos, projetos, para cuidar de você nos mínimos detalhes, H? Você tem a opção de escolher entre ficar nesse deserto, bebendo dessa fonte que você já sabe que não vai sustentar, ou voltar para casa, voltar para casa do Pai. Porque eu já fui essa H, né? E teve um momento que eu falei assim, porque diferente de H eu conheci a palavra de Deus, mas aconteceu uma situação que eu pensei assim, se Deus existe, ele jamais permitiria que isso aconteceria comigo. Então eu não confio em Deus, eu não acredito nele, porque se ele realmente existisse, nada disso teria acontecido. E eu não preciso falar aqui que foi uma série de desertos, não é mesmo? Quando você sai aí da casa do Pai para tentar ir sozinha se manter no mundo. Eu também já bebi dessas fontes, sabe, mulher negra? E o Senhor me achou. Não fui eu que procurei o Senhor, não fui eu que tive a iniciativa de ir atrás dele. Foi ele que veio atrás de mim. E esse vídeo é um vídeo de Deus indo atrás de você, H. E deixar essa reflexão para você voltar. No próximo episódio, você vai ver que Deus, ele se importa de onde você veio, para onde você vai. Ele quer saber quem você é. E talvez essa série seja uma série que vai moldar a nossa identidade em Deus, porque eu confesso para vocês que tá doendo gravar esses vídeos aqui, tá doendo orar, tá doendo refletir, porque essa série tá me obrigando a olhar para dentro de mim mesma e ver quem eu sou diante de Deus. Mas é muito bom, dói, mas é bom. É louco falar isso, né? Dói, mas é bom. Porque é o tempo que Deus ele futuca
coisas em mim, Ele também me cura. Enquanto Ele me cura, Ele me dá inspiração para fazer vídeos para vocês. Aonde você está, né? Eu vou te futucar. Eu não sei se foi uma igreja que te feriu. Eu não sei se foi um pastor. Eu não sei se foi o seu trabalho. Eu não sei se foi um namorado. Eu não sei se foi tudo isso junto, assim, misturado de bomba atômica, puf, não sei. Mas aonde você está, o Espírito Santo ele te encontra agora, mulher negra, para te falar, volta, né? Volta para aquele que nunca te feriu, para aquele que nunca te decepcionou, que é o Senhor. Que é o Senhor. E eu vou deixar esse vídeo aqui para você. Joguei a bomba e tô indo embora. E nunca se esqueça que Deus te ama muito. Tchau.